boa noite a todos. Amém, queridos? Amém. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus essa noite, que a palavra que nos fortalece, que nos enche. Amém? Amém. Eu entendo, queridos, que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável do poder de Deus. Então nós podemos ler várias vezes os mesmos versículos e a gente sempre vai aprender com a palavra. Só que assim, a palavra de Deus ela guarda segredos dentro dela que o Senhor revela para uma classe de pessoas só. Então ela é uma fonte inesgotável, nós sempre vamos aprender com ela. Só que existem segredos na palavra de Deus que é para algumas pessoas, só não é para todas. E quem são essas pessoas? Abra a Bíblia comigo lá em Provérbios. Alô? Pega outro? Alô? Ok? Provérbios capítulo 1. Vamos ler comigo lá. Não sei se o pessoal vai colocar no data show. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Então vou esperar mais um pouquinho. Quem não achou, diga mistério. Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O 2. Para se conhecer a sabedoria. Dá para baixar um pouquinho. Está um pouquinho alto aqui. Beleza, querido? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, e adágios e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Primeiro ponto, para entender esses mistérios ocultos na palavra de Deus, Jesus nos ensina na palavra dele que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. No 6 vai dizer assim, no 6 a parte B ali, eu vou ler o 6 todo. Para entender provérbios e parábolas, e adágios e os enigmas. Então quer dizer o quê? Que a palavra de Deus, ela esconde provérbios, esconde parábolas, esconde enigmas. Então, para nós entendermos algumas coisas na palavra de Deus, nós precisamos do quê? Do temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor, queridos? Temor, a gente pode definir a palavra temor de várias formas. Eu vou falar assim, eu vou usar alguns exemplos. Temor é reverência, temor é pontualidade, temor é zelo com as coisas. Isso é um dos significados dessa palavra. Temor quer dizer medo também, como também reverência. Amém, queridos? Então existem alguns mistérios ocultos na palavra de Deus que nós só vamos poder entender quando Deus abrir os nossos olhos espirituais e nós termos o temor dele dentro de nós. Quando nós agimos, procedemos diante de uma situação, se nós somos temente a Deus, nós vamos proceder de uma forma correta, amém? Quando não tememos a Deus, nós agimos de qualquer jeito. Então o temor do Senhor, queridos, para nós conhecermos alguns princípios escondidos ou ocultos aqui dentro, primeiro nós temos que temer a Ele. Só que eu não quero falar sobre temor. Por que eu comecei falando sobre temor? Porque eu quero mostrar um mistério na palavra de Deus para vocês aqui, que talvez vocês já leram, mas não se aperceberam do que estava acontecendo ali. E é um mistério muito interessante. Eu quero ler essa palavra lá em Judas. Fala de Judas, já penso em um cara que creu em Jesus. Judas é um livro antes de Apocalipse. Judas.
Judas só tem um versículo, tá? Ele se define em um versículo só. Alguém pode trazer uns 3 copos de água para mim? Porque quando eu ministro, eu gosto de tomar bastante água. Amém? Judas do 9, versículo 9. Judas 9. Vamos ver o que está dizendo. Olha que mistério tem nessa palavra aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de quem? De Moisés. E não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que esse cara está falando com isso? O que Judas quis dizer com isso? Se em parte alguma da Bíblia você vai encontrar esse texto aqui. E Judas, ele cita isso, sendo que Judas não viveu para presenciar isso aqui. Isso aqui foi presenciado no Antigo Testamento. Aqui está falando sobre o corpo de Moisés. A Bíblia relata que Deus escondeu o corpo de Moisés. Eu quero pregar hoje para vocês, queridos, esta noite, sobre batalha espiritual. Nós estamos vivendo num ambiente onde nós muitas vezes não percebemos que a ação de Satanás nas nossas vidas está influenciando o nosso dia a dia, a nossa mente, as nossas ideias, e muitas vezes nós não nos posicionamos como filhos de Deus diante de algumas situações onde o diabo está pintando e bordando famílias, destruindo relacionamentos, acabando com empresas, acabando com famílias. E o Senhor tem me aquietado, queridos, e eu entendo da parte de Deus que nós, como filhos de Deus primeiramente, queridos, chamou nós para sermos sacerdotes real. Nós temos o sacerdócio real em nós. Nós somos também a nação santa. A Bíblia fala que nós somos o povo adquirido, do Senhor, para anunciar as boas novas. Então, se nós somos sacerdócio real, nós estamos numa posição de governo e de reino. Se você é um sacerdote na casa de Deus, sacerdote é a figura do Pablo, a figura do Paulo e a figura do Fred. Esses 3 caras são sacerdotes na casa de Deus. O sacerdote era o único cara no Antigo Testamento que tinha acesso ao Santo dos Santos, que era um lugar separado, que ele entrava uma vez por ano ali para poder fazer expiação pelo pecado dele e pelo pecado do povo. E outra, se o cara não tivesse retinho na presença de Deus, o cara já caía e ficava duro ali mesmo, já morria, era fulminado, exterminado da presença de Deus. Então Deus nos chamou para sermos sacerdócio. Nós somos sacerdotes, queridos. Ministério sacerdotal é uma coisa, mas todos têm um chamado sacerdotal. Amém. Deus nos chamou como sacerdotes reais e nação santa. O que é uma nação santa, querido? Uma nação santa é uma nação separada. É uma nação separada por propósito. A palavra santa quer dizer separado para. Então, se nós somos separados para algo, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Amém? E o que um sacerdote faz, querido? O que é um rei? Lá em 1 e 2 Pedro, se não me engano, Deus fala que Ele nos chamou como reis e sacerdotes. O que faz um rei, querido? O rei não senta no trono dele e não delega autoridade, não delega funções, não manda, em outras palavras, não é isso? Não é isso que acontece? E muitas vezes, querido, eu tenho percebido nas nossas vidas que nós, como filhos de Deus, não temos nos posicionado como sacerdotes. Cara, Deus te chamou para ser rei e rainha. O que faz um rei? Não governa sobre um reino? Amém? Deus te chamou para governar, gente. Deus te chamou para exercer autoridade sobre algo, exercer domínio, governo sobre algo. E o que nós estamos fazendo na posição em que Cristo nos deu? Estamos trabalhando de quê? De bobos da corte, muitas vezes. Estamos trabalhando de quê? De camareiro, talvez de faxineiro, não tomando a nossa posição de sacerdócio. Então, o que eu quero falar com o temor do Senhor ali? Por que eu abri essa mensagem falando sobre o temor? Porque existem princípios da palavra de Deus que estão guardados e nós não vamos entender.
sacerdócio e o rei, que Deus delegou autoridade sobre as nossas vidas, que é o reino e o sacerdócio, juntamente com isso ele delegou o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, a Bíblia fala que ele nos ensinará todas as coisas. Amém? Todas as coisas. Quer dizer o quê? Nós não vamos ser confundidos. Nós não vamos ser passados para trás, em outras palavras. Então, se Deus deu o Espírito Santo para nós entendermos, vamos entender o que aconteceu nessa situação aqui agora. A Bíblia relata que Moisés morreu e ele não alcançou a terra que manava leite e mel, que Deus havia delegado para o povo de Israel, por causa de uma situação. Na metade do caminho ele desobedeceu a Deus, e por causa daquela desobediência, a consequência da desobediência foi a colheita de ele não ter entrado na terra. Só que aqui no livro de Judas relata uma coisa muito interessante aqui. Ele fala o seguinte: mas o arcanjo Miguel, eu vou ler aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que aconteceu aqui, querido? Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus ele abre o teu entendimento para entender um pouquinho mais profundo a palavra agora. Quando Moisés morreu, lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus escondeu o corpo de Moisés. Por que Deus fez isso agora? Por que Deus fez isso? Deus esconde o corpo de Moisés. Moisés vivia diante de um povo que era o quê? Idólatra, querido. Um povo que, por causa de alguns dias talvez, que Moisés estava no cume do monte falando com Deus ali, tendo umas revelações tremendas, o povo decide fazer um bezerro e começa a adorar aquele bezerro. E não é diferente nos nossos dias hoje. Nós adoramos coisas, adoramos pessoas, adoramos muitas vezes um pastor por ele ser muito usado, e não adoramos a Deus, que é o nosso Rei soberano. E aí o que aconteceu nessa situação aqui? Quando Deus decide esconder o corpo de Moisés, nesse mesmo momento, querido, sem você saber, acontece uma batalha espiritual. Quem estava batalhando aqui? Miguel. Mas o arcanjo Miguel, não é o arcanjo da Diana, tá? O arcanjo Miguel. Mas o arcanjo Miguel contendia com quem? Com o diabo. Eles estão numa situação espiritual aqui. É uma batalha espiritual que está acontecendo aqui, queridos. Jesus, na figura do arcanjo Miguel aqui, o Miguel tipifica a pessoa de Jesus aqui na Bíblia, tá? Jesus ele esconde o corpo de Moisés, e o diabo ele está furioso, contendendo com Miguel: eu quero o corpo de Moisés, tu me dá o corpo dele, eu quero o corpo desse cara. Por que, querido, que ele queria o corpo de Moisés? Por que vocês acham que ele queria? O povo não era um povo idólatra? O que o povo ia fazer se o povo ficasse com o corpo de Moisés? Talvez eles não iam construir uma estátua de Moisés? Talvez eles podiam construir uma estátua de Moisés. Talvez eles iam exumar o corpo, não sei. Porque antigamente eles tinham alguns métodos para exumação de corpo. Tanto é que existem históricos de múmias, depois de não sei quantos mil anos, bem conservadas. Qual era a ideia de Satanás nisso tudo? Fazer o povo entender que Moisés era um grande salvador do povo, e ele precisava ser visto como um grande salvador depois de morto. Mas na verdade, Jesus não permitiu que isso acontecesse, porque o que tem que ser visto como um grande salvador é o Messias somente, não é Moisés. Moisés foi uma figura do que Jesus fez, mas ele não precisava receber a glória. Então o que o diabo queria fazer? Queria que Moisés tomasse a glória naquele momento, queridos. Que Moisés fosse, como é que fala da santa lá quando ela é canonizada? Pessoal, o povo talvez queria canonizar Moisés ali. Por isso que o diabo estava tão furioso que ele começou a travar uma batalha com Miguel aqui. Ele disputava a respeito do corpo de Moisés. Talvez ele chegou na presença de Deus: eu quero o corpo desse cara. Miguel não tem nada que tomar, que escolher.
esconder o corpo dele de mim, tem que me dá o corpo de Moisés, eu quero o corpo dele. E a Bíblia fala que Deus escondeu e nenhum homem achou, nem o diabo achou o corpo de Moisés. Por quê? Porque ele estava disputando, mas ele não sabia onde estava o corpo. Amém? Quantos estão entendendo que eu estou falando de batalha espiritual? Eu comecei, resumidamente, a abrir um pouquinho aqui num texto para vocês entenderem o que é batalha espiritual, queridos. Aqui estava acontecendo algo no reino espiritual. E hoje, nos dias de hoje, onde é que se trava a maior batalha na nossa vida? Aqui nessa cachola aqui, nesse palmo quadrado, querido, que é a nossa mente. A nossa mente, querido, ela é um centro, ela é um aeroporto, vamos dizer, porque uns têm pista de pouso aqui em cima. Ela é um aeroporto de minas, querido, de bombas. Eu não sei, talvez a palavra que eu devo usar aqui, mas ela é, queridos, o local onde que nós mais recebemos contra-ataque de Satanás e de seus demônios. É aqui na nossa mente. Eu vou explicar para vocês por que é na nossa mente. Vamos para a palavra de Deus um pouquinho mais aqui agora. Romanos 7,15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Antes de nós ler isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu queria que vocês levantassem a mão. Quem não está passando nenhuma batalha espiritual na sua vida aí? Levanta a mão aí. Quem está tudo legal aí, não está passando nenhuma batalha espiritual? Amém, querido. Bem-vindo ao exército de Deus. Bem-vindo ao exército de Deus. Você foi convocado por Jesus Cristo para travar uma batalha, sendo que você já venceu essa batalha. Porque o nosso general, ele já venceu há mais de 2 mil anos, queridos. E quem está com ele não perde batalha, gente. Não perde. A Bíblia fala que o justo pode cair, mas ele não vai ficar prostrado de maneira alguma. Amém? Romanos capítulo 7, no versículo 15. Romanos 7, 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Quem está falando ali? Paulo. Paulo está falando o seguinte: Paulo não foi um homem usado e ousado na presença de Deus? Foi, gente. Nós também não somos usados e ousados? Somos também. Mas nós somos igual a Paulo, nós temos fraquezas, nós temos limitações. E Paulo dizia o seguinte: o que eu quero fazer, ou o que eu faço, eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Paulo também tinha batalhas aqui, queridos. Paulo travava batalhas e tinha coisas que ele não queria fazer, mas a mente dele funcionava ele a fazer. Então Paulo era um homem natural, igual nós, gente. Porque Paulo, querido, ele era um homem natural. Ele teve as mesmas batalhas como nós tivemos, como nós temos. Então, a primeira batalha, querido, na nossa vida, ela começa aqui na nossa mente. Só que a Bíblia fala que nós temos que levar a nossa mente cativa a Cristo. Todos os dias, querido, você precisa fazer essa oração, botando a mão na sua cabeça, dizendo assim: Jesus, hoje nesse dia, eu levo a minha mente cativa a Ti, meus pensamentos, toda a intenção do meu coração, eu coloco na Tua presença. Por quê? Se a nossa mente estiver em Cristo, Cristo vai estar em nós e nós estaremos falando do amor dele, querido, refletindo a glória dele nos outros. Amém? Então, a nossa maior batalha é na mente. Só que muitas vezes nós não entendemos que a batalha é na mente. E a gente quer lutar contra quem? Contra pessoas. Nós queremos lutar uns contra os outros, achando que o fulano está errado, achando que o fulano está errado. E é aí o nosso maior erro. É aí onde Satanás, ele nos aprisiona, queridos. Porque Satanás hoje, nesses últimos dias, ele tem corrido contra o tempo, para levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. Essa é a verdade. Porque pouco tempo lhe resta. A Bíblia fala isso, não é o Edson? E o que acontece, queridos? Como Satanás, ele trava essa batalha na mente, se ele tiver a mente, o que ele lança na mente, ele consegue fazer cair no coração. Amém? Então nós não precisamos, nós não temos que lutar uns com os outros. Nós temos que lutar contra quem? Satanás e seus demônios. Aquele cara que queria disputar o corpo de Moisés. Esse cara nós temos que levantar nossa voz e lutar contra ele.
Por quê? Porque ele está destruindo, acabando. Ele veio para matar, roubar, destruir, sei lá, invadir, quebrar. Talvez tenha outras palavras para completar ainda, mas o objetivo dele é acabar com tudo. E nós, como filhos de Deus, como reis de um governo que Deus nos instituiu, nós precisamos nos posicionar no reino e no governo que Ele nos deu e quebrar, queridos, todo mundo que se levanta, ou seja, não pessoas, toda astúcia e cilada do inimigo que se levanta contra as nossas vidas. Nós precisamos pelejar, guerrear em favor de algumas situações, amém? Amém. Então vamos ler um pouquinho mais aqui. Efésios capítulo 6. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Eu estou assim lendo um pouquinho da palavra para nós entendermos sobre batalha espiritual. Porque existem alguns assuntos que nós precisamos ensinar para o povo de Deus. Nós precisamos ensinar o povo de Deus em alguns assuntos específicos. Durante muitos anos, querido, a igreja se calou e nunca falou sobre sexo. Por quê? De medo do sistema? O sistema, querido, é o problema de tudo. Jesus nos chamou para ser uma nova criatura. E nós precisamos ensinar o povo de Deus a ter princípios de Deus na vida deles. Amém? Amém, queridos? Porque o mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Amém? Efésios 6:10. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Depois eu quero terminar com Efésios aqui, falando sobre a armadura. A nossa luta é contra quem? Principados, potestade, poderes deste mundo tenebroso. O que é um principado, queridos? Miguel era um príncipe. Jesus tipifica a figura de Miguel aqui. Jesus é um príncipe, não é um príncipe. Hoje ele é rei, né? Ele senta do lado do trono, né? Hoje senta à destra de Deus ali. Ele é rei, já governa junto. Mas quando fala de classes de principados, principado é como se fosse um rei, queridos. Depois tem as potestades, é uma outra classe de demônio. Quem é a potestade? A potestade é um general de um batalhão desse mesmo rei. E depois tem as forças espirituais, ou as hostes da maldade, que são os que vão fazer coisas menores. Então nós precisamos entender que no reino espiritual existe Satanás que governa, existe os principados, que são forças e poderes também, existe potestade e existe hostes da maldade. Então no reino de Deus a mesma coisa, queridos. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não sei qual é a classe agora, se é anjos, arcanjos, querubins, serafins, e ali por diante, queridos. Serafins têm 6 asas, arcanjos têm 3 a 4 metros de altura. Então são coisas diferentes, são poderes e formas diferentes. Então o reino de Satanás não muda, queridos, é a mesma coisa. Então aqui, o que governa hoje uma cidade, querido? Um principado. Então nós como igreja, nós precisamos discernir em oração e busca constante da palavra de Deus, para nós saber qual é o principado que domina Blumenau, queridos. Porque quando nós lutamos aqui na igreja, que se manifesta um demônio aqui, queridos, isso ali não é Satanás, isso ali não é um principado, isso ali é um demôniozinho, como o Ricardo diz, é um cuitelo barbudo, é uma coisa pequena, queridos. Sem um demônio, querido, isso ali é ficha, meu. Isso ali é o... Eu vejo que todo mundo tem que ter poder para expulsar qualquer demônio dessa classe. Pomba gira, sei lá, tem vários demônios que atuam em várias áreas. Então, queridos, nós como igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então nós temos
o poder que em nós, que é o Espírito Santo, de discernir o mal no nosso meio. Amém? E a nossa luta não é uns com os outros, é contra esses demônios, espíritos que colocam confusão no nosso meio, colocam enfermidades no nosso meio. Eles mexem na nossa mente para disturbiar a vontade de Deus. E eu conheço um cara na Bíblia aqui, que Jesus cita como exemplo, diante de uma situação de batalha. O povo pecou contra Deus. E aí aquele homem, Josué, Paulo, se eu não me engano, diante de uma situação, ele se ajoelha, pastor Paulo, e ele começa a clamar a Deus, e dizer: Deus, o que aconteceu que nós enfrentamos tantos mil homens e venceram aí por causa de meia dúzia de gato pingado, os caras derrotaram nós, meu. E aí ele estava ajoelhado e chorando, e não é diferente de nós. Nós estamos travando uma batalha espiritual e muitas vezes estamos prostrados chorando por causa da situação. Eu não estou dizendo que você não precisa chorar, queridos, mas muitas vezes nós não temos entendimento para entender o que está acontecendo. E Deus, esta noite, querido, através desta palavra, em nome de Jesus, eu peço que Ele abra o teu entendimento, que caia toda cegueira espiritual, que toda palavra torpe que Satanás tem bombardeado atualmente nesse momento caia por terra. E muitas vezes em situações onde é para nós estarmos batalhando, nós nos prostramos diante de situações, pastor Fred, e achamos que está difícil. Ó dia, ó vida, ó céu. Tinha uma mulher que falava isso, né? A mulher, o Hard. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela, né? O outro é o Hard do Lipe. Que era vida ao céu. Então, a gente às vezes, diante de situações, ao invés de se posicionarmos como filhos e reivindicarmos o que nos é de direito, nós nos prostramos e ficamos lamentando igual aqueles caras com a cara daquele muro de lamentação lá. Onde nós precisamos nos posicionar e guerrear. Amém? Vamos falar um pouquinho mais. Agora tem um detalhe aqui, queridos. Quem aqui não entregou a vida para Jesus ainda? Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Eu quero orar por você agora. Tem alguém aqui? Essa moça já conhece Jesus? Já entregou a vida para Ele? Já falou para todo mundo assim um dia em público que tu amava Ele, que tu queria se jogar de cabeça nos braços dele? Falou isso? Não. Não, então eu vou te contar aqui na frente. Vem aqui, querido, vem aqui, eu quero orar contigo. Pode se colocar de pé, gente, por gentileza. Como é que é o seu nome? Ágata. Meu Deus, tem uma Ágata ali, a coisa mais linda essa Ágata lá. Dona Deise é Ágata o nome dela, tá? Não é Deise, é Ágata. Eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero pedir para ti se tu concorda com essa oração e entregar a tua vida para Jesus, querido. Deus tem um propósito na tua vida. Ele te chamou para estabelecer algo nessa terra, querida. Amém? E eu não sei a tua vida, não conheço teu pai, não conheço tua mãe, não conheço ninguém da tua família. Eu só sei dizer que Ele te chamou para fazer algo diferente. Que não é sofrer, não. Não é sofrer, é tu ajudar outras pessoas. Amém? Tu quer orar comigo? Fala assim: Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e te convido. Entra na minha vida. Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu quero, Jesus, que tu permaneça dentro de mim e que tu nunca saia do meu coração. Que tu guerreie as minhas guerras e batalhe as minhas batalhas. Jesus, eu reconheço que tu és o Todo-Poderoso. Eu te amo, Jesus. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Querido, bata a palma para Jesus. Pode sentar, querido. Agora vocês vão entender por que eu chamei essa moça aqui para frente, queridos. Vamos ler uma palavra aqui, ó. 1 Coríntios 2,14. Abra lá para mim, por gentileza. Vocês vão entender por que eu fiz esse ato aqui agora. 1 Coríntios 2,14.
1 Coríntios 2, 14. Vamos ler junto ali, querido? Vamos ler todo mundo junto? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que eu chamei essa moça aqui para frente agora, querido? Porque as coisas de Deus você vai começar a entender a partir de agora. Amém? O Espírito Santo está aí dentro do teu coração agora nesse momento. E está acontecendo uma batalha que tu não está entendendo, a tua mente está voando a 1000 por hora nesse momento. Porque o Espírito Santo ele vai começar a transformar pequenas coisas na tua vida a partir de agora, querida. Porque nós só podemos entender as coisas de Deus de uma forma espiritual. E o único que pode nos dar vida de uma forma espiritual é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridos. Então, todos entenderam porque eu chamei a moça aqui, né? Primeiro tem que ser espiritual para entender o que é espiritual. De uma forma carnal ninguém entende nada, queridos. Amém? Amém. Então vamos lá para o próximo passo aqui. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Cara, essa palavra aqui é tremenda. Eu gosto muito. Mateus 11, 12. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Quantos aqui tem certeza de que foram chamados para governar, queridos? Só se você tem certeza, levante sua mão. Você está em dúvida, dê a mão baixada aí. Amém? Amém. Vou ler uma passagem aqui então que fala o seguinte, ó. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao quê? Ao reino dos céus. E pela força se apoderam deles. Nós travamos uma batalha espiritual constantemente nas nossas vidas. Que tipo de batalha? Muitas vezes por servir a Cristo, não servir uma igreja ou uma religião, querido, mas muitas vezes por servir a Cristo, nós somos taxados de popocas, sei lá, tem várias palavras, né? Quadrado, pessoas esquisitas, como é o nome? Loucos. E o que a Bíblia fala aqui? Desde o tempo de João Batista, diz João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. De maneira alguma nós vamos se apoderar do reino de Deus de uma forma fraca. Nós só se apoderamos, queridos, através da força. Que força, queridos? Força de cada dia tu levantar da tua cama e dizer: Jesus, é mais um dia que eu venci. Jesus, é mais uma batalha que o Senhor me fez campeão, Jesus. Porque batalha nós travamos todos os dias na nossa vida. Só que é muito fácil, querido, eu travar uma batalha e estar diante de uma situação, e diante dessa situação eu sair fora, abandonar tudo, do que eu ficar para enfrentar, queridos. Eu vou falar algo de uma particularidade minha que eu passei há mais de 15 anos atrás. Mais uns 20 anos atrás isso. O meu pai, ele era um alcoólatra, e nós sempre presenciávamos essa cena em casa, em que o meu pai chegava em casa, nós sempre aguardávamos ele chegar em casa, porque nós tínhamos medo e não sabíamos o horário que ele chegava em casa, porque ele chegava em casa e ele pedia para a mãe fazer aquela mesa bonita de janta para ele, porque ele já chegava alcoolizado. E aí ele pegava aquela mesa, ele erguia aquela mesa assim, ele quebrava tudo que tinha na mesa. E depois ele ia lá e nós todo mundo apanhava. Quem tentava defender a mãe, para a mãe não apanhar, apanhava junto. E eu lembro que o Maico o Maico tem uma diferença muito grande de idade entre eu e o Ricardo. E eu e o Ricardo, naquela fase da adolescência, sempre segurava a barra ali, com marcas da infância. E um dia eu cheguei com o Ricardo e falei: Ricardo, eu não aguento mais. Eu falei para ele assim: não aguento mais. Cara, eu vou embora dessa casa. Eu vou embora, cara. Eu não aguento ver mais a minha mãe apanhar. Eu não aguento mais ver você apanhar. Eu não aguento mais ver o Mike e eu apanhar. Eu estou esgotado, estou saturado dessa situação. Eu já conversei com 3 amigos meus, nós fomos alugar uma casa. Eu já trabalhava.
já tinha o meu salário, nós vamos morar juntos e eu vou fazer minha vida, cara. Eu vou embora daqui, não aguento mais. Isso aqui não é para mim, eu dizia assim. Naquela época eu não conhecia Cristo Jesus. E um dia o Ricardo chega para mim e diz assim, depois que eu terminei de falar aqui, ele chega para mim e diz assim, Edson, nós nem conhecíamos a palavra de Deus, mas nós já tínhamos os princípios dele dentro de nós. O Ricardo chega dentro de mim com muita sabedoria, queridos. Se tem um cara aqui que tem muita sabedoria, eu digo que é o Ricardo. Não para puxar o saco dele, queridos. Não para glorificar ele ou botar ele lá em cima. É um cara que ele tem muita prudência na hora de falar, como ele fala, como ele coloca algumas coisas. Às vezes ele é meio taxativo, ele gosta, Fred, às vezes de mostrar a realidade mesmo, porque muitas vezes nós tampamos o sol com a peneira, em outras expressões, mas ele tem muita sabedoria. E aí ele chega dentro de mim e fala assim, Edson, o que é mais fácil de fazer? É mais fácil tu ir embora, ou tu ficar e enfrentar a situação, nós lutar e nós vencer? Naquele dia eu fui para o meu quarto, botei minha cabeça no travesseiro e eu chorei a noite inteira. E eu disse, Deus, se tu tens um propósito na minha vida, eu falei assim, se tu tens uma obra para cumprir na minha vida, eu vou ficar e vou lutar. Mas tu vai me ajudar na vitória. E no dia eu fiquei, querido, não fui embora. Eu não fui covarde. E muitas vezes, queridos, no reino de Deus é diferente. É muito fácil, diante de uma situação, nós pular fora, queridos. É muito fácil. É muito fácil você estar passando alguma situação na sua casa, na sua família, ou alguma desavença que você teve, ou mal entendido entre irmãos aqui. É muito fácil nós mudarmos igreja para igreja, querido. É muito fácil. Por quê? Porque eu preciso ser tratado. Eu preciso de cura, queridos. E quando nós não queremos um tratamento, querido, é muito fácil ir embora para outro lugar. Porque lá ninguém me conhece, ninguém sabe da minha vida. Então o reino de Deus, querido, esse reino aqui, ó, que nós vamos reinar junto com o Pai. Esse reino aqui, querido, ele não é para covarde não, gente. Esse reino é para corajoso. Amém. E essa noite, querido, eu quero te encorajar ainda mais a guerrear as batalhas de Cristo batalhou. É lutar as lutas que ele teve. Porque o que ele fez por nós, querido, é um preço pago. A Bíblia fala que todo o teu dinheiro, querido, todos os teus bens, todos os teus recursos, não pagaria, queridos, não compraria, não são carros importados, não são bens que comprariam a alma de uma pessoa. Nada, queridos. Mas Jesus comprou com sangue dele. A causa da morte dele, eu falei uma vez aqui, não foi os prédios, foi a insuficiência de sangue, queridos. Ele pagou um preço caro. Ele decidiu enfermar, queridos. Quando a Bíblia fala que ele levou no madeiro todas as dores, naquele momento, querido, eu consigo imaginar isso. Isso não está na Bíblia, mas eu imagino. Eu não sei, eu não lembro de ter lido isso na Bíblia também. De que naquele momento que todo o câncer, querido, estava entrando no corpo dele, toda a enfermidade estava entrando no corpo dele. Porque ele enfermou por nós, a Bíblia fala. Naquele momento eu vejo Deus, o Pai, olhando aquela situação. E talvez fechando os olhos por alguns momentos, não querendo imaginar aquilo tudo. E Jesus, querido, ele era um ser humano como nós. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer, queridos. Porque quando ele está a caminho da trajetória final ali, ele fala, gente, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É porque ele não queria ir para a cruz, querido. Ele é ser humano igual a nós, querido. Ele sabia de tudo que ele ia passar. Só que ele disse, todavia, Deus, compra a tua vontade, não a minha. E Satanás, querido, nesses últimos tempos ele tem se levantado de uma forma muito furiosa. Nos últimos dias a Bíblia fala
chama-se a reino contra reino. O que é reino, querido? Existem só dois: trevas e luz. Reino contra reino. Talvez da luz com as trevas, talvez da luz com as luzes também. O que a gente mais escuta, querido, de noticiário é igrejas, é pastores querendo ser maiores do que Deus, eu acho. Disputando pessoas, gente. Disputando recursos que as pessoas têm. E não é esse o propósito de Deus. Deus não nos chamou por causa daquilo que nós temos. Poderíamos escolher o ventre da nossa mãe, queridos. Ali você já foi vitorioso. Bem. Ali você disputou com mais de 400 mil espermatozoides. Você foi o único que entrou no útero que fecundou. Ali você já venceu a primeira batalha. Pessoas queriam tomar o seu lugar, mas você se posicionou e entrou antes de todo mundo. Ali a primeira batalha que tu ganhou na tua vida foi ali, queridos. A primeira batalha. Então, querido, eu quero que o Espírito Santo de Deus ele possa estar te fortalecendo. É daquele que se esforça. É por violência mesmo, querido. Violência que sai demônio daqui, sai demônio de lá, chuta a cabeça daqui, mete a espada lá e acabou, meu querido. É assim. Demônio não se expulsa assim, sai, querido. É sai em nome de Jesus. Teve gente que se arrepiou aí. É assim, querido. Reino de Deus, filho de Deus, tem que se posicionar na posição dele. Amém? Aleluia. Eu quero ler Daniel no capítulo 10 com vocês aí. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu reivindico a alma do meu pai também. Durante 2 anos, vocês não sabem a minha história, mas durante 2 anos, eu e minha esposa nos ajoelhávamos, pastor Fred, pelo menos uma vez por semana, e clamava pela vida do Marco, da Thaís, do Ricardo, da Graça. Durante 2 anos nós fizemos isso. E não foram as minhas palavras, mas foi a ação do Espírito Santo. Então eu entendo, querido, que quando nós reivindicamos algo que é nosso por direito, nós tomamos posse daquilo, queridos. E nós, pela violência, nós tomamos posse. Violência a quem? Contra Satanás e seus demônios. Se retirem daqui, que aqui não é trono de vocês, não. Aqui é trono de Deus, aqui é chamado de Deus, aqui é Deus que chamou, não foi tu. Amém? Amém. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Eu não vou continuar, só quero falar aqui. Daniel, querido, ele propôs um jejum de 21 dias. Nesse jejum de 21 dias, acontece uma batalha espiritual ali. O que fala no 15 ali, que ele agora? Desculpa, no 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino de quê? Pérsia. Pérsia era um lugar, uma cidade, talvez um país. Eu não estudei sobre Pérsia ainda, para talvez trazer aqui detalhes. Era um governo, era um reino
que havia um príncipe ali governador. Lembra que eu falei principados governam o quê? Cidades ou países. Isso são os principados, queridos. Eles têm domínio sobre cidades ou países. Então, o príncipe da Pérsia, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel lhe propõe em se consagrar a Deus, em buscar Deus em jejum e oração durante 21 dias. E aí, nesses 21 dias, acontece uma batalha espiritual. Está aqui no telão, né? O 13, bota o 13 aí, por gentileza. Só um para cima ali, o 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia. O nosso príncipe é da onde? Do reino dos céus. Amém? O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, quem é Miguel mesmo aqui? A figura de Miguel? Jesus, mais uma vez pelejando pelo povo dele, queridos. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui está falando de algo espiritual, querido. Não é o rei de um determinado local. Aqui está falando de um principado que dominava a Pérsia. Quando Daniel propõe em orar a Deus e buscar a Deus durante 21 dias, o reino espiritual, querido, se trava uma batalha que nós não estávamos vendo naquele momento ali. Aí Miguel, talvez com as espadas, ele começa a batalhar contra o príncipe da Pérsia. Durante 21 dias, eles travam uma batalha. E eu fiquei ali durante 21 dias com quem? Com o rei da Pérsia. Por que ele ficou 21 dias? Daniel, quando ele se propôs a orar e a jejuar ali, o reino espiritual, o reino das trevas, o reino de Satanás, não queria conceder a petição de Daniel, que ele havia pedido nas suas orações. Então o que acontece? Começa a se travar uma batalha. O primeiro dia é espada, é braço, é cabeça, não sei como é que funciona esse trem, mas cai para tudo quanto é lado, queridos. E aí o que acontece? O principado da Pérsia ainda está aí. No segundo, no terceiro, até o 21º dia. Depois de 21 dias, queridos, Miguel, que tipifica a pessoa de Jesus hoje, vence esse principado, corta a cabeça do cabra fora, amarra o trem e dá-lhe com os 2 pés nas costas e manda o cara para os quintos dos infernos. Mais ou menos isso que aconteceu, queridos. Mas o que aconteceu aqui? Daniel era um homem de carne e sangue igual eu e você. Ele se propõe em fazer talvez uma campanha de 21 dias, talvez um propósito que Deus colocou no coração dele para conceder algo. E aí se trava uma batalha espiritual. Eu vou ler um pouquinho mais, queridos. Daniel 12, do 1 ao 4 agora. Vamos só mais um pouquinho para frente. Aqui fala um pouquinho dos fins dos tempos, tá? Você quer saber o que está acontecendo nos dias de hoje? Leia o livro de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Entendesse, moça, por que eu pedi para você escrever você pediu para Jesus escrever o livro do nome da vida? Hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Então todos os que forem achados no livro da vida vão ser salvos no grande dia. Amém? Amém. Um dia nós vamos se cruzar no céu, nós vamos conversar mais perto sobre isso. Muitos dos que dormiram do pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão com furor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. O que acontece hoje aqui? Pode botar lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O que está acontecendo nos nossos dias hoje, queridos? As pessoas estão correndo de um lado para o outro.
que participava conosco aqui, uma pessoa assim que eu tive bastante próximo dela, e eu dizia, cara, Deus tem propósito na tua vida, Deus te chamou para fazer algo, pai, para daqui, para de lá. E aí, o dia que Deus abriu uma porta muito boa para essa pessoa disse para mim assim, cara, eu preciso trabalhar. Deus te abençoe. Eu falei assim, vai trabalhar. O que aconteceu aqui, queridos? As pessoas correm de um lado para o outro. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso, os dois ainda estão numa correria total, agora por causa do casamento, não estão? É assim, queridos. Nós vivemos num sistema mundano, diabólico, onde nós não paramos e dobramos o nosso joelho, queridos. Eu fui dormir 3 horas da manhã, 3:30 da manhã ontem, Fred. Eu estava viajando para o Inésio com Deus. Glória a Deus. E muitas vezes, querido, nós não paramos e dobramos o nosso joelho. Espírito Santo, qual a tua vontade? O que tu quer? E aí nos lamentamos diante de situações, choramos, nos conformamos com algumas situações, e o sistema está ali, nos oprimindo cada dia. E nós, como filho de Deus, devemos estar sentado, o pastor Paulo, numa posição de governo, meu. Estamos ali correndo contra o tempo para pagar nossas contas, para deixar o carro, o carnezinho do carro em dia. Nada contra, queridos. Nada contra. Mas o sistema nos prende. Amém? E aí em 2 Timóteo 4,3 diz o seguinte, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo o quê? Comichão nos ouvidos. O que é comichão? Não tem o dedinho aqui, para que serve? O Mike falou, né? O dedinho serve muitas vezes para quê? Para coçar o ouvido, queridos. É uma utilidade muito boa, né? Comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por que eu digo que muitas vezes as pessoas estão correndo contra o tempo, de um lado para o outro, e muitas vezes tem se levantado homens e mulheres de Deus para pregar a palavra em verdade, como ela é, como ela precisa ser dita, e muitas vezes eu estou ali como espectador, ouvindo, cara, esse cara falou algo para mim que não entrou. E aí eu pego, saio daqui para outro lugar, e lá o pastor fala algo que vai confrontar a pessoa, vou pular de cá agora. Comichão nos ouvidos, pula de galho para outro lugar. E nunca vai mudar. E nunca vai ser transformado. Por quê? Porque não quer transformação. E quando nós entendemos, queridos, que não é a nossa vontade que precisa ser estabelecida, mas a vontade de Deus, nós vamos ver o governo dele ser estabelecido na face da terra. A oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6 fala, venha o teu reino. Não é venha o nosso reino a ti, é venha o teu reino. E onde está o reino de Deus? Aqui, meus queridos. Primeiro tem que estar aqui dentro de mim. Reino de Deus não é estrutura, querido, não são pessoas. Reino de Deus é coração cheio da presença. Reino de Deus são pessoas de posição, de governo, de não aceitar algumas situações. Amém? Amém. Eu já estou encerrando, pastor Fred. 2 Pedro capítulo 2, 19. Já estou encerrando, queridos. Só segura mais um pouquinho, que depois nós vamos travar uma batalha aqui. Eu primeiro preciso ensinar vocês com quem nós estamos lidando. Depois nós vamos dar a mão junto aqui, gente, vamos orar junto. Nós vamos quebrar cadeias que tem aqui, queridos. Nós vamos quebrar guilhões. Se você quer participar junto, você vai ficar aqui junto participando, nós vamos pelejar. Nós vamos reivindicar, queridos, coisas que são suas, de direito, que o diabo tem aprisionado, que está amarrado ali. Amém? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal se faz, também serve. Cara, isso é forte. Isso é forte. Toda área, queridos, que eu não tenho vitória na minha vida, eu me torno servo desse reino. Ou nós somos servos de Satanás,
e do pecado, ou nós somos servos de Cristo, da justiça e glória de Deus. Amém? Amém? Então assim, queridos, tudo que ele está falando na palavra aqui, são investidas, querido, que Satanás tem intentado contra o ser humano, e destruído famílias, e acorrentado pessoas. Existem áreas nas nossas vidas que nós precisamos vencer, senão a nossa geração vai precisar vencer. A pastora Fabiane falou assim, se não tem áreas que nós vamos vencer um dia no estudo de casais, foi, né? Foi isso? Foi quarta-feira passada, perdão. O que ela falou sobre áreas? Quando nós chutar as raízes, quebrar os tocos, o nosso filho não precisa passar por aquilo ali, queridos. Então, por aquilo que o homem, que alguém é vencido, tal se faz também servo. Existem áreas na sua vida que você está preso. Você está sendo vencido por isso, querido. Você precisa se libertar dessa área. Amém. Porque enquanto você está preso, Satanás está acorrentando você naquilo. E Deus não te chamou para estar acorrentado, não, querido. Quem está acorrentado está lá no calabouço. Jesus nos chamou para a liberdade. Para governo e sacerdócio, amém? Amém. Por último, eu quero ler Efésios, para nós encerrarmos, depois nós orarmos, pastor Fred. Eu acho que já está passando um pouquinho, para não ficar muito cansativo. Efésios 6, 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler do 12 em diante, do 13 em diante. 13 em diante, 10, 13. Eu li antes o 10, o 11, o 12, que se falava sobre travar batalhas espirituais ali. 10, 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficais firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Aqui fala de uma armadura que nós precisamos colocar para poder batalhar. Só que deixa eu te falar algo aqui que é muito profundo. Eu vi várias pessoas, querido, vários pregadores, pastor Fred, pregarem sobre esse texto, sobre a armadura de Deus, falarem sobre essa armadura. Mas a Bíblia ela relata algo muito interessante aqui. Primeiramente, essa armadura, ela é uma armadura espiritual. Ela não é algo físico que você chega aqui numa oração, você coloca ela, querido. Durante muito tempo eu entendi que eu precisava colocar ela dentro do registro, cinto aqui, bota a couraça, calça o pé, bota o capacete, pá, escude, pá. Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu quero te explicar como é que funciona esse trem. Eu quero te explicar como é que se bota esse trem aqui. Nós vamos aprender essa noite como é que é. Cingir os vossos lombos com a verdade. Se houver mentira na tua vida, fica sem nada aqui. Lombo é o quê? Essa região aqui, é isso. Pastora Daiane falou semana passada para mim o seguinte: nós não geramos. Oi? Lombos. Lombos. Lombo, né? Lombo é isso aqui, né, pastor Fred? É isso aqui não? Cingir os vossos lombos, é isso aqui, né? Cobertura por trás. Lombo, né? Isso é. A pastora Daiane conversou comigo na semana passada. Cara, o pastor falou um negócio que eu fiquei pensando. A gente disse que a gente precisa gerar filhos espirituais, né? Só que eu acho que os caras vêm daqui, ó, do lombo. O pastor pregou uma pregação, ela comentou. Eu olhei para ela assim: é um mistério, Senhor. É um mistério. Por quê? Cingir os vossos lombos com a verdade. O lombo, querido, eu vejo que é uma área de frutificação aqui, ó. É uma área onde tem rim, bexiga, ovário, útero, é isso? Essa região aqui, pastor Paulo, estou errado? Estou certo? Então, se nós ser verdadeiro, nós vamos gerar o quê? Filhos. É o primeiro princípio aqui.
lombos com a verdade. Para esse trem, primeiro, vestir em mim, eu tenho que deixar de ser mentiroso. Glória a Deus. Eu era um cara muito mentiroso, pastor Paulo. Então essa armadura, Deus revista meu lombo aqui, mas eu vou continuar mentindo. Vai te dar no lombo. Cingir os vossos lombos com a verdade. Para essa armadura primeira entrar aqui, você precisa ser verdadeiro. Amém? Segundo, couraça da justiça. A couraça é colocada onde, pastor Paulo? Peito, né? Peitoral aqui, né? O peitoral, vamos dizer assim, né? Revestir a couraça, né? E que região do nosso corpo é o peitoral, querido? Coração. Por que botar a couraça da justiça? Ó, a couraça ela fica perto do peito aqui, né? Os caras dão aquelas marteladas nesses filmes medieval, né? Os caras não se machucam, né? Couraça da justiça, ser justo, querido. Justo em todo o nosso procedimento. Não existe filho de Deus meia boca. Vou fazer um negócio meia boca. Não, querido, não faça. Eu estava à frente da vigília, uma época, eu falei, pastor Fred, não quero mais estar à frente, porque sabe fazer meia boca, eu não faço. Pastor Fred não entendeu o que eu sei, mas ele está entendendo agora. Ou tu faz de coração por inteiro, ou tu faz meia boca. Meia boca, a palavra de Deus não é quente nem é frio, se é morno, Deus comigo, Deus nem aceita. E a justiça fala dos nossos atos, querido. Toda ação gera uma reação. Se você colhe consequências do seu passado, é porque você gerou elas primeiro. Se você não foi correto na hora talvez de pagar um funcionário, você vai colher aquilo. Amém? Amém. E todo mundo com os olhos bugalhados. Vamos ver a outra armadura aqui, ó. Preparação do Evangelho da Paz. Preparação, os pés, calçar os pés na preparação. Pés fala do que, pastor Fred? Caminhada. Onde você botar a planta do teu pé aqui, não tem cuidado, meu filho. Deus fala na palavra. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, querido, olha só, todo lugar, tu vai no terreno do teu vizinho, é meu! É assim, irmão? Não é assim. Calma, querido. Ele está falando de uma forma espiritual aqui. Ele está dizendo assim, ó, vocês vão entrar no reino espiritual e vocês vão pisar em demônios, vocês vão pisar na cabeça de serpente, escorpião, vocês vão debulhar, vão quebrar toda a força do inimigo e nada vai fazer dano algum. É meu! Todo lugar, querido, pisar falando do teu pé. Quando nós pisamos aqui, a primeira coisa que eu disse, Deus, esse lugar aqui, o Senhor tem separado para pessoas serem transformadas. Ninguém viu, mas eu falei, pastor Fred, no meu coração, eu disse, cara, esse lugar aqui é o lugar que o Senhor separou para nós. Tomei posse. Amém? Essa é a resposta, se alguém precisa ter alguma resposta aí. Escudo da fé. O que é fé, querido? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, Cristóbal? Cara, eu estou acreditando numa coisa que tu não está vendo, cara. Tu vê Deus, Cristóbal? Não! Fé é o quê? Certeza, não é dúvida. Se você tem dúvida, volta lá para o começo do aprendizado, querido. Fé é para valente. Se nós vamos travar uma batalha, você está em dúvida desse negócio, não entra. Fica aí de olho. Amém? Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção daquilo que não se viu. Ah, meu Deus! Eu não vejo algo, mas eu já posto, cara, esse trem, cara, isso é real. Isso é fé, queridos. Fé é tu pegar algo no reino espiritual e dizer, isso é meu. Eu tomo posse, isso é fé. Fé é você que não tem carro dizer, o meu carro está guardado, eu já tomo posse dele. Vou pegar a chave aqui, daquele chave. Dá a chave para mim aqui. Isso é fé, queridos. Fé é tu dizer assim, cara, o Espírito Santo foi uma chapaceira hoje. Isso é fé. Eu disse, Espírito Santo, abre o entendimento de todo mundo que vem aqui no culto amanhã. Eu disse, Espírito Santo, abre porque eu não quero falar muito para eles entenderem. Eu quero que o Senhor faça eles entenderem. Amém?
lugar de mais guerra é aqui, queridos. A mente. Porque se ele tiver domínio sobre a mente, ele tem o coração dele na mão dele também. Então, botar o capacete da salvação, queridos. Né? Capacete da salvação. Você ter certeza da tua salvação, querido. Quando a gente pergunta, você é salvo, pastor Paulo? Paulo, você é salvo, meu irmão? Amém! Eu sou salvo. Ninguém me tira mais desse lado aqui, não, meu. Nem morte, nem poderes, nem porvir, nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar. Só nós podemos nos separar de Deus. Você, querido, é o único cara que tem poder de se separar de Deus, é você mesmo. Amém? Ninguém, nem o inferno, nem o tridente, se é que o diabo tem ainda. Tinha esse treino, não tinha? Nem isso aí não separa, gente. Nada. Espada do Espírito, querido. O que é a espada do Espírito? Glória a Deus. Filho que não lê Bíblia, queridos. Filho que não busca entender a vontade do Pai. É um soldado que vai para a batalha, pastor Pablo, sem arma. Querido, nós só podemos batalhar. Isso aqui entenda que é uma espada. Ela entra, a Bíblia fala que ela entra e separa. Juntas e medulas. Separa o que está nessa cachola quadrada aqui que não entende e faz entender no coração. Juntas e medulas. Tem mais alguma coisa aqui, pastor Paulo? Olha lá, teus lombos aqui, ó. Espada do Espírito. E no último ele fala o seguinte: e orai. A espada do Espírito é o alimento, é o pão diário também, o alimento é Jesus. O pão descido do céu. Isso é espada, vai se alimentar dele todos os dias. Pode chegar já aqui, pastor Paulo, por gentileza. E orai e vigiai. Orai e vigiai. Oração e vigilância. Oração e vigilância. Quando eles começaram a construir um determinado muro lá, pastor Fred, eles, com uma mão, eles tinham arma, a outra eles tinham pé de pedreiro. Vamos reconstruir. O que é a linha? Eles estavam Neemias. Era assim, querido, ó. Arcanjo, a brocha aqui, ó. E a espada aqui, ó. É mais ou menos isso. É orando e vigiando, querido, orando e vigiando, construindo e cuidando. A gente precisa ser simples como as pombas, a Bíblia fala, mas prudente como a serpente. Nós, como pais, querido, nós temos filhos, nós temos que observar com quem os nossos filhos estão. Nós precisamos observar quem está dando carinho aos nossos filhos. Nós precisamos dar carinho para eles. Amém? Eu quero convidar você a se colocar aqui, por gentileza. Quantos aqui entenderam essa palavra dessa noite? Amém? Agora eu quero te fazer um outro convite, querido. Eu sei que todos nós estamos passando por uma fase de uma batalha espiritual muito grande, família, onde nós vamos travar e cortar muitas cabeças de demônios que nós não estamos vendo aqui essa noite. E eu quero te convidar essa noite a pelejar comigo, querido. Só que antes disso, pastor Pablo, pastor Fred, por gentileza, suas esposas, eu gostaria que vocês ungissem cada um aqui nas suas testas, com um sinal de selar essas pessoas. Unja as pessoas e diga assim: eu selo você em nome de Jesus. Você quer vir à frente, querido? Pode vir, nós vamos